Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática. O conteúdo que a gente vai ver hoje, para falar a verdade, ele não vai ser bem uma videoaula, certo? Ele vai ser uma explanação rápida sobre o conteúdo que a gente já estudou nos anos anteriores. No ano passado, a gente estudou sobre os números reais e por conta dessa nova reformulação do livro, os números reais foi um conteúdo que passou a ser do nono ano. Mas como a gente já estudou ano passado, e creio que também os outros alunos, mesmo que quem venham de outras escolas, tenham estudado, tá bom? Porque até então é um conteúdo do 8º ano, nós estaremos vendo ele de forma mais simplificada, tá bom? E rápida aqui, só para a gente relembrar e fazer algumas pontuações, tá certo? É um conteúdo rápido, tá bom? Então vamos lá. O que nós estudaremos agora são os números reais, como vocês já estão vendo lá em cima, tem o nome do conteúdo, certo? Nós sabemos que o conteúdo dos números reais, ele é um conjunto muito extenso, certo? Ele é um conteúdo muito extenso, um conjunto muito extenso. Dentro do conjunto dos números reais, dentro desse conjuntinho, nós temos os primeiros conjuntos, que são o conjunto dos números naturais. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Conjunto dos números naturais, representados pela letra N. O conjunto dos números naturais, por sua vez, estão englobados dentro do conjuntinho dos números inteiros, que são representados pela letrinha Z. E os números inteiros ficam localizados dentro do conjuntinho dos números racionais, representados pela letra Q. Observe. E tem um conjuntinho que fica fora desses conjuntos, tá bom? Ele não faz parte, não fica nem aqui juntinho com o natural, nem o inteiro, nem o racional. Ele fica aqui fora, ó, tá? Ele fica aqui formando o conjunto dos números irracionais, tá bom? Irracionais, tá certo? Representados pela letrinha I. E esse conjuntinho que a tia colocou em roxo é o conjunto dos números reais, ou seja, dentro do conjuntinho roxinho dos números reais, existem os números naturais, existem os números inteiros, existem os números racionais e os números irracionais, certo? Existem esses 4 conjuntos. Agora, observe, os números naturais, eles estão contidos, olha só, os números naturais, que são esses aqui, deixa eu colocar uma corzinha aqui, ó, os números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros e o número inteiro está contido no conjunto dos números racionais, tá bom? Essa representação fica feita dessa maneira aqui, ó. Natural, tá bom? Conjunto dos números naturais está contido, que é representado por esse símbolo, no conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Então, essa conjuntura bem aqui que a gente acabou de colocar, ó, é justamente a maneira que a gente representa esses itens, ó. Os números naturais, o número natural está contido no conjunto dos números inteiros e os números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Ok, meus amores? Vamos para as próximas especificações, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Apagar dessa maneira aqui só para ficar mais fácil para a gente. Agora, observem, ó. Apresentados esses conjuntos, vocês notem que também nós temos outras especificações. A gente acabou de trabalhar com contido, né? Quando o conjunto está contido. E tem aqui, no caso, a relação de inclusão, tá bom? Quando um conjunto está contido em outro, significa que ele está dentro do outro. Então, ele faz parte do outro, tá bom? Como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está aqui, certo? Essa é a relação de inclusão. E tem a relação de pertinência. Chama que é uma relação de pertinência. É quando você fala que alguém pertence ou não pertence a um outro conjunto, tá bom? Então, por exemplo, o número 2. O número 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Primeiro, ele é um número natural, porque ele é positivo, ele é um númerozinho completo, positivo.
Sendo que se ele está inserido aqui, ó, no conjunto dos números naturais, automaticamente ele está inserido no conjunto dos números inteiros. E automaticamente ele está inserido no conjunto dos números racionais. Não é isso? Certo? Então, o número 2, nós podemos dizer que ele é natural, inteiro e racional. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez, ó. Se eu perguntar para vocês o que é uma relação de inclusão, é quando está incluso. Ou seja, eu posso representar por dois símbolos: contido e não contido, tá bom? Contido é esse de cima, ó, esse aqui, e não contido é esse, tá certo? Essa relação é a relação de inclusão, tá certo? E quando a tia se referir à relação de pertinência, eu estou perguntando se pertence, tá bom? E quando eu falo isso, eu falo de elemento de elemento que eu falo é o número, de número para conjunto, tá bom? Isso é a relação de pertinência. Será que um determinado número pertence a determinado conjunto? Por exemplo, o número menos 3. O número menos 3, será que ele pertence? Ó, pertence assim, letrinha E. Ou não pertence, letrinha E cortada. Será que ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Será que o menos 3 é um número natural? O menos 3, ele não é um número natural. Por quê, tia? Porque o número natural, ele é positivo, tá bom? E o menos 3, ele é negativo. Então, o menos 3 está contido no conjunto dos números... Está contido, não, desculpa. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele não é natural. Ele não é um número natural, ok? Ele é um número inteiro e racional ao mesmo tempo, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham compreendido essa relaçãozinha aí que a tia falou, tá bom? Vamos continuar. Certo, tia? Apresentados esse conjunto de números naturais. Opa! Os números naturais, ó, estão contidos. O número natural está contido no conjunto dos números inteiros e os números inteiros estão contidos no conjunto dos números naturais. Assim como os números naturais estão contidos nos números racionais, tá bom? O número natural está contido no conjunto dos números inteiros e assim por diante, tá certo? Essas relações aí, creio que vocês lembrem das aulas que nós tivemos nos anos anteriores. Tia, e quem é esse conjuntinho aí que está de vermelho? Esse conjuntinho aqui dos números irracionais? Quem são os números irracionais? Meus amores, os números irracionais são aquelas raízes não exatas. Por exemplo, a raiz de 2. Existe a raiz de 2? Não, né? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles números que não têm uma raiz quadrada perfeita, ou aqueles números em que o resultado da divisão, o quociente da divisão entre dois números, não seja um número exato, seja um número infinito, tá bom? Um númerozinho que a gente não consiga fazer uma representação, aqueles números que nós não conseguimos representar na forma fracionária, tá certo? Alguns números nós não conseguimos representar na forma fracionária, então esses números são números irracionais. Os números irracionais, ó, eles são infinitos. Deixa eu colocar o símbolozinho de infinito só para ver se cabe aqui, ó. Eles são infinitos, tá bom? Eles são infinitos. E eles não conseguem ser representados na forma fracionária, ou seja, de A para B, tá certo? Eles não conseguem ser representados na forma fracionária, de A para B, por exemplo, tá certo? Por quê, tia? Porque a divisão entre esses dois números dá um número, uma dízima não periódica, ou seja, infinita, tá certo? Infinita que não apresenta um período, tá bom? Agora, observe, vamos continuar aqui. Certo? Dados esses conjuntos, aí nós vamos falar em especial dos números reais, que é o que importa a gente, né? E o que é os números reais? Agora sim, os números reais são todos esses conjuntinhos juntos, tá bom? São todos esses conjuntinhos juntos, ó. Todo mundo junto. Aqui forma o conjunto dos números reais, tá certo? Vamos lá, continuando, deixa eu apagar aqui.
Nos números reais, tá bom? Os números reais, já que ele engloba todos esses outros números reais, tá bom? Os números irracionais também são reais? Também são reais, tá certo? Então, há essa relaçãozinha aí entre eles, tá bom? Quando é que o número irracional é irracional? Quando ele é infinito e não periódico, tá certo? Por exemplo, tem um númerozinho irracional que a gente costuma falar muito sobre ele, que é o π. Vocês lembram o que é o π, meus amores? O π é a relação entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, ó, π é igual ao comprimento sobre o diâmetro da circunferência, tá bom? Se uma circunferência, você fizer a divisão, ó, do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência e o resultado não der 3,14, essa circunferência, aproximadamente 3,14, essa circunferência ela está incorreta, ela não está feita perfeitamente, tá bom? Certo? A circunferência, para ela ser perfeitinha, se você pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14, sempre, tá bom? Vamos lá? Continuando. A gente pode estar mencionando também para vocês, tá? Notação científica. Eu acho que vocês lembram desse conteúdo de notação científica que a gente falou também no ano passado. Então, a gente já vai fazer a menção aqui rapidinho. Notação científica. Notação científica. Científica, certo? Na notação científica, nós sabemos que a representação de um número, olha só, a representação de um número grande é um número muito pequeno, ou muito grande ou muito pequeno. Essas representações, elas são feitas na representação com potências de base 10, tá bom? Então, a gente sempre faz essa referência com potências de base 10, quando a gente fala em notação científica, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aí de notação científica. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho um número... Deixa eu ver aqui. Pegar um exemplozinho que tem aqui no livro de vocês. 0,032, tá bom? Se eu for transformar esse número em notação científica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar para que transformar esse número em notação científica... Para transformar esse número em notação científica, eu tenho que colocar uma vírgulazinha e antes da vírgula, quem ficar aqui antes da vírgula, que é o primeiro termo, vamos chamar assim, quem ficar depois da vírgula é o segundo termo. Quem ficar no primeiro termo tem que ser um número maior que 0, ou seja, só pode ser de 1 a 9. Tem que ser maior que 0, tem que ser menor que 10. Todo número que ficar aqui, ó, nesse espaço aqui antes da vírgula, tem que ser maior que 0 e menor que 10. Olha só, maior que 0 e menor que 10. O número que ficar aqui maior que 0 e menor que 10 só pode ser de 1 a 9, tá bom? Então, notem, esse númerozinho aqui de cima. Para que eu possa deixar antes da vírgula, aqui ó, antes da vírgula, um númerozinho maior que 0 e menor que 10, eu vou ter que tirar essa vírgulazinha, vou colocar outra cor aqui, ó. Vou ter que tirar essa vírgulazinha daqui e deslocar ela para cá, ó. Aí vai ficar o que antes da vírgula? Vai ficar o número 3. E depois da vírgula vai ficar o número 2, tá certo? Aí vou colocar assim, ó, vezes 10. Sempre vezes 10, já que a base 10 é nossa aliada nesse conteúdo, tá bom? Fiz esse procedimento. Agora eu preciso descobrir quem é o expoente que eu vou colocar aqui, ó. Quem é o expoente que eu vou colocar aqui. Notem, observem. Notem que quem ficou para trás, quem nós deixamos para lá, quem foram os números? Ó, deixamos esse 0 e esse 0, certo? Então, ó, nós pulamos 2 zeros, podemos pensar por essa forma. Ou então, nós podemos pensar em quantos pulos a vírgulazinha deu, ó. Deu 1 pulo, 2 pulos. Então, se ela deu 2 pulos, então nosso índice aqui é 2. Agora, observe.
Nós deslocamos essa vírgula para a esquerda ou para a direita? Deslocamos para a direita, certo? Então, ela estava do lado esquerdo, ela era negativa, portanto, o expoente aqui é menos 2, tá bom? Então, ficaria o quê? 3,2 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Esse seria uma das representações em notação científica. Tia, faça um outro exemplo aí, porque eu não entendi direito, não. Faço, vamos lá apagar aqui. Ver se a tia consegue fazer um outro exemplo aqui para vocês. Vou pegar este número aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, aí tem 121, tá bom? Vamos transformar esse número em notação científica, tá certo? Voltar ele para uma notação científica. Agora observe, ó. Presta atenção. Tem o primeiro membro, que é quem fica antes da vírgula, e tem o segundo membro, que é quem fica depois da vírgula, não é isso? Nesse espaçozinho aqui, ó, quem fica antes da vírgula tem que ser o quê? Maior que 0 e menor que 10. Então, a vírgula tá aqui, ó. Olha a posição da vírgula aqui. Ela vai pular quantas casinhas para chegar no número maior que 0 e menor que 10, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui, ó. A vírgula vai ficar agora. Por quê, tia? Porque 1 é maior que 0 e menor que 10. Se eu pular mais uma vez, vai ficar 12. 12 é maior que 10, certo? Então, observe, ó. Parou aqui. Deu quantos pulinhos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você conta. Então, vai ser o quê, ó? Vai ficar 1,21. Deixa eu mudar a corzinha aqui para ficar mais legal para vocês visualizarem. Vai ficar isso aqui, ó. Então, vai ficar 1, tá aqui a vírgula, 21. 1,21 vezes quem? Vezes 10 sempre. Quantos pulinhos eu dei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Os zeros estavam localizados à esquerda ou à direita? À direita. Então, expoente negativo. Se os zeros estiverem, aliás, à esquerda. Se os zeros estivessem localizados à direita, seria o expoente positivo. Mas os zeros estão localizados aqui, ó. À esquerda. Esquerda, negativo. Direita, positivo. Tá bom? Nesse caso, seriam os expoentes. Tá certo, meus amores? Entendidos? Como que transforma um número em notação científica? Tia, eu faço um exemplo positivo. Fazemos, vamos lá. Um exemplo aqui positivo. Número 12.000. 12.000 para transformar em notação científica, tá bom? Nesse número aqui, a primeira coisa que vocês têm que saber é que ele não tem uma vírgula. Se vocês notarem, ele não tem uma vírgula aqui. Isso aqui não é uma vírgula. Esse fulaninho bem aqui não é uma vírgula. Ele é um ponto, tá bom? Observe. Significa que ele não tem vírgula. Ou seja, a vírgula está aqui, no finalzinho. Se a vírgula está no finalzinho, vamos saber quantas casas essa vírgula vai se deslocar até chegar num número que seja maior que 0 e menor que 10. Vamos, ó, fazemos o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Tem que ficar aqui, ó, a vírgula, tá bom? Tem que ficar aqui a vírgula. Então, tem que ficar 1,2. Eu já vou colocar aqui, ó, 1,2 vezes 10. Quantos pulinhos deu? 1, 2, 3, 4 pulinhos. Então, é elevado a 4. Positivo, por quê? Porque os zeros, ó, estão localizados para a direita, tá bom? E, portanto, expoente positivo. Tá bom, meus amores? Certinho? Certo? Então, a tia vai finalizar aqui nossa aula
porque a partir de agora ela vai estar colocando uma atividade na plataforma para vocês estarem fazendo de acordo com essa videoaula de hoje. Videoaula não, foi mais uma explanação de leve sobre os conteúdos que a gente já estudou, tá certo? Então, a todos, bons estudos e façam um ótimo trabalho, tá bom? A tia tá esperando um ótimo trabalho que vocês me entreguem, tá bom? Ótimo trabalho a todos, tá certo? Acessem a plataforma e até mais.